Fala galera, vamos a um vídeo especial com 10 momentos que a história original de The Walking Dead nos quadrinhos foi longe demais. Em décimo, a morte de Glenn, que aconteceu na edição 100. A morte de Glenn foi uma ocasião que os fãs de The Walking Dead na TV sentiram que foi longe demais. Só que nos quadrinhos os fãs já estavam preparados para isso. A morte de Glenn foi igualmente brutal no material original, onde ele estava muito mais indefeso enquanto gritava por Maggie, no momento que ele era simplesmente espancado por Negan. Os leitores ficaram totalmente chocados quando a morte de Glenn encerrou a questão, o que significou que os fãs tiveram a imagem duradoura do cadáver mutilado de Glenn em suas mentes por algum tempo. A razão pela qual isso foi longe demais foi que esta era a 100ª edição da história, com os fãs esperando algo edificante, apenas para ver uma cena tão aterrorizante se desenrolar para um personagem favorito dos fãs. Em nono lugar, a morte do bebê Jurich simplesmente esmagado. Isso aconteceu na edição 48. Matar um bebê é algo que a maioria das franquias não faria, só que The Walking Dead levou isso a um ponto bizarro. A bebê Jurich foi morta quando Lorelai foi baleada, com a mãe caindo para frente e caindo sobre a criança que segurava, esmagando Jurich até a morte. Esta foi uma morte excepcionalmente violenta para um bebê, que não foi de forma alguma fácil de ler. Embora a sobrevivência de Jurich tivesse sido difícil no apocalipse zumbi, um caminho tão angustiante foi um passo longe demais e ainda é difícil de pensar, não importa quanto tempo a edição foi lançada. A atração doentia de Lydia pelo olho de Cal na edição 137 é o 8º lugar. Lydia foi apresentada como uma garota que foi confundida por sua mãe Alf enquanto interagia com os heróis de maneiras estranhas. A sedução dela por Cal foi inadequada por si só, considerando que ele tinha 13 e ela 16, mas ela iniciou alegando que a órbita do olho dele a despertou e começou a lamber. Os quadrinhos de The Walking Dead poderiam ter seguido muitas maneiras diferentes para comunicar o quão estranha Lydia era, já que assistir personagens menores de idade se comportando de maneira tão assustadora não era fácil. Os fãs também seguiam Cal desde muito jovem, então ele ser sexualizado de uma forma bizarra era definitivamente ultrapassar os limites. Sétimo lugar, a morte selvagem de Rosita grávida, na edição 145. Rosita revela estar grávida de um filho de Siddiq, enquanto era casada com Eugene. Este enigma não se desenrola como é provocado desde que Rosita é morta por Alpha, com a cabeça colocada em uma lança. Embora também houvesse outras vítimas, o fato de Rosita estar com uma criança tornou isso extremamente horrível. Os fãs sabiam que havia uma criança que Alpha matou enquanto matava Rosita, o que é uma realidade difícil de engolir. A decisão de Kirkman de matar uma mulher grávida na história parece ter sido tomada apenas para enervar os leitores, já que não havia realmente nenhuma necessidade de Rosita estar grávida, a não ser para fins de choque. Sexto lugar, a revelação do jovem Ben como um assassino na edição 61. The Walking Dead brincava com moralidades negativas o tempo todo, mas a série tentava fazer os fãs acreditarem que uma criança de 5 anos era um assassino irremediável. Foi demonstrado que Ben exibia atributos cada vez mais perigosos, o que culminou com ele matando seu irmão gêmeo. Ficou ainda mais sombrio quando Ben foi preso e executado por Cal, quando a criança teve um fim difícil. Não teria sido tão ruim se Ben fosse um pouco mais velho, mas a ideia de um garoto tão jovem que pudesse ser tão vilão era, de fato, um território mais mórbido. Em quinto, a revelação de Thomas como serial killer na edição 18. Thomas fazia parte dos presidiários que o grupo de Rick encontrou na prisão, com o personagem inicialmente aparecendo como um indivíduo quieto. Essa personalidade logo desapareceu quando Thomas se revelou um serial killer, tirando a vida de algumas pessoas antes de contar a Andrea sobre seus planos distorcidos de matá-la. The Walking Dead já havia estabelecido que o mundo havia saído do controle, mas esse personagem era uma representação muito realista da violência que parecia mais assustadora do que precisava ser. Além disso, a tendência de Thomas de chamar as mulheres de termos altamente depreciativos enquanto as perseguia tornava as coisas muito mais desconfortáveis. Número 4. Problemas de saúde mental de Carol que levaram à sua morte na edição 42. Carol é claramente a favorita dos fãs na série de TV, mas ela era pouco mais que uma pessoa indefesa nos quadrinhos. Foi uma pena que a história tenha feito dela um saco de pancadas, pois ela era constantemente menosprezada e traída, sem se importar com os claros problemas de saúde mental que enfrentava. Nos quadrinhos, Carol foi morta quando ela voluntariamente deixou um Walker morder ela, depois que ela perdeu os sentidos ao testemunhar Therese atraindo com Michonne. A série enviou mensagem errada com sua morte sobre como as pessoas tristes e solitárias se comportam, já que Carol foi considerada fraca em vez de ter realmente um problema. Número 3. A pura brutalidade dos caçadores canibais, na edição 65. Os caçadores não apareceram por muito tempo nos quadrinhos de The Walking Dead, mas sua brutalidade foi levada ao extremo. Eles não apenas tentaram comer os protagonistas, mas os caçadores foram muito abertos sobre a maneira como abandonaram sua humanidade para sobreviver. Foi revelado que os caçadores até comeram seus próprios filhos para matar a fome. Isso facilmente estava levando as coisas longe demais, já que os caçadores passaram de vilões a totalmente desumanos.
tornou difícil comprá-los como antagonistas adequados, uma vez que não tinham nenhum pingo de humanidade. Número 2. A remoção do braço de Rick pelo governador na edição 28. Rick é muito durão na TV, onde sobreviveu a vários encontros com vilões. Só que na versão em quadrinhos, ele não teve tanta sorte, tendo metade do braço decepado pelo governador já no início. Esta foi uma tentativa muito difícil de fazer do governador uma ameaça, porque significava que Rick estava em grave desvantagem pelo resto da série. Também aconteceu em um momento em que os heróis foram capturados e a sua situação era sombria, então ter o herói principal sendo brutalizado dessa forma era levar as coisas longe demais na história. Em primeiro lugar, a morte violenta e repentina de Rick, na edição 191. Embora existam várias maneiras pelas quais The Walking Dead melhorou sim Rick na série de TV, mais ou menos, os quadrinhos dependiam completamente dele para ser o personagem a seguir. É por isso que a série não pôde continuar depois que ele foi morto, o que aconteceu alguns problemas antes do final. Rick foi morto por Sebastian Milton de maneira muito indigna, tendo sido emboscado durante a noite e morto a tiros em sua cama. A rapidez e violência fez com que o protagonista principal fosse eliminado e pareceu que os fãs foram enganados, pois o Rick merecia, obviamente, ter um fim muito, mas muito melhor. Então, galera, o que acharam aqui dessa lista? Bastante importante sobre 10 momentos extremamente fortes que aconteceram nos quadrinhos de The Walking Dead, que de uma maneira ou outra não foram adaptados para a série de TV. Coloquem embaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, galera, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04 e eu sonho aqui.